Há eventos que viram nosso mundo de cabeça para baixo, especialmente quando envolve crianças e pessoas próximas. Ainda mais perturbador é perceber que o verdadeiro responsável por esses eventos ainda está em algum lugar entre pessoas comuns. Em 12 de maio de 2005, Arthur Hobbs e seu filho Jerry saíram em busca de sua neta no parque local Beulah, que ficava perto de sua casa, um local popular de encontro para as crianças da vizinhança. No Dia das Mães, Laura Hobbs, de 8 anos, e sua melhor amiga Crystal Tobias, de 9 anos, decidiram dar um passeio de bicicleta. Elas prometeram voltar em 1 hora, mas desapareceram sem deixar rastros. Os familiares procuraram quase a noite toda. Perto da casa, neste parque, havia um desfiladeiro profundo, ao redor do qual havia uma trilha para a caminhada. De manhã, o pai e o avô de Laura encontraram sua bicicleta. No entanto, não havia nenhum sinal da própria Laura. Algumas horas depois, a centenas de metros da bicicleta encontrada, o pai e o avô notaram algo incomum no chão na fraca luz da manhã. Algo irreversível havia acontecido. Quando se aproximaram deste local, seus piores temores foram confirmados. Tudo indicava que este momento terrível durou dolorosamente. Laura, de 8 anos, e sua melhor amiga Crystal, de 9 anos, moravam perto de um parque pitoresco. A trilha na floresta passava bem perto de suas casas na pequena cidade de Zion, no estado americano de Illinois, onde viviam cerca de 20.000 pessoas. Os eventos trágicos abalaram profundamente os moradores. A sociedade exigia respostas e justiça, mas ninguém poderia imaginar quão extraordinário este caso ainda se tornaria. A polícia estava sob observação atenta do público. Os investigadores deram o seu melhor para reunir informações e acalmar os cidadãos preocupados. Alguns dias após o incidente, o chefe da Força-Tarefa Especial do Condado de Lake informou que havia um primeiro suspeito. Neste momento, os investigadores já haviam falado com Jerry Hobbs, que foi ligado ao caso por ser o pai biológico de Laura. Ele foi convidado para interrogatório no mesmo dia em que as encontraram. O comportamento do homem pareceu incomum para as autoridades. Ao verificar o banco de dados, descobriu-se que Jerry havia sido libertado de uma prisão do Texas apenas um mês antes, e seu passado era marcado por numerosos conflitos com a lei. Neste curto período, ele havia conseguido se reunir com sua família e melhorar os relacionamentos com sua esposa e filhos. As marcas na cena do crime indicavam as ações de alguém que havia sido completamente despojado de sua humanidade. A investigação revelou que ambas as meninas sofreram múltiplos ferimentos com um objeto afiado, além de sinais de impacto físico. O relatório médico documentou 31 marcas de objeto afiado, principalmente na parte superior do tronco. Marcas semelhantes foram encontradas em ambas as meninas. Nas mãos de Laura, os peritos encontraram marcas defensivas indicando sua resistência desesperada. Os especialistas ficaram particularmente afetados pela natureza dos ferimentos descobertos. Eles concluíram que a pessoa responsável agiu consciente e metodicamente, escolhendo os pontos de impacto para prolongar o sofrimento. Quando os investigadores souberam da recente libertação da prisão do pai de Laura, ele imediatamente se tornou suspeito. No entanto, o homem negou categoricamente qualquer envolvimento no incidente. Os investigadores passaram muitas horas com ele tentando descobrir a verdade. Com base em suas declarações, eles reconstruíram os eventos daquele dia fatídico. Após longas conversas, os investigadores obtiveram uma confissão gravada. De acordo com seu relato, Jerry e sua esposa Sheila retornaram para casa por volta das 3 da tarde no domingo. Neste momento, seus 4 filhos estavam se divertindo com pipas no lago. Laura veio até os pais e pediu para andar de bicicleta com sua amiga. Embora ainda estivesse de castigo por ter pego $40 de sua mãe sem permissão, Sheila decidiu abrir uma exceção. Jerry era contra esta decisão. Apesar das objeções do marido, a mãe manteve sua opinião, e o pai decidiu não causar problemas.
Laura teve permissão para passear com a condição de voltar em 1 hora, mas não apareceu em casa no horário combinado. Inicialmente, os pais não se preocuparam muito, assumindo que as amigas estavam simplesmente absortas em suas brincadeiras e haviam perdido a noção do tempo. Eles esperaram pacientemente que as crianças retornassem. No entanto, quando a noite chegou e Laura ainda não havia retornado, a preocupação começou a crescer. Jerry saiu para encontrar sua filha no caminho conhecido e ter uma conversa séria sobre obediência. Segundo seu relato, ele foi ao lugar onde as crianças costumavam passar seu tempo, movendo-se por um caminho no campo. Lá, ele realmente encontrou Laura e Crystal, que brincavam despreocupadamente e não pensavam nas regras dos pais. Jerry não conseguiu conter seus sentimentos. Anunciou o retorno imediato de sua filha e uma próxima conversa séria. Ele pretendia levar Laura embora e instruiu Crystal a ir para seus pais. Mas as duas mostraram uma teimosia inesperada e se recusaram a obedecer. Então o homem declarou enfaticamente que a brincadeira precisava acabar e era hora de ir para casa. Laura respondeu com insolência, após o que o pai tentou segurá-la pelo braço. Laura começou a resistir e exigiu que ele a soltasse. Crystal se juntou ao protesto e insistiu para que deixasse sua amiga em paz. Quando Jerry continuou insistindo em seu ponto de vista, Crystal inesperadamente sacou um canivete e exigiu que ele soltasse Laura. Em um momento de confusão, Laura usou seus dentes contra a mão de seu pai, e ele, dominado pela raiva, usou força, fazendo Laura cair no chão. Crystal correu em sua defesa, mas o adulto a desarmou sem dificuldade. A amiga da filha o atacou. Neste momento, Jerry usou uma arma pontiaguda. Então ele foi até sua filha, que tentou se defender, mas não conseguiu resistir. Os investigadores estavam convencidos do envolvimento do detido no incidente. Em particular, ele descreveu detalhes do incidente que só alguém diretamente envolvido poderia saber. Os investigadores tinham motivos substanciais para suas suspeitas, considerando seus conflitos anteriores com a lei. Jerry Hobbs nasceu em 1970. Ele não completou sua educação e deixou a escola após a 8ª série. O jovem tinha um temperamento descontrolado, o que frequentemente o metia em problemas. As primeiras ofensas graves pelas quais o jovem foi responsabilizado ocorreram em 1990. Foi então que Jerry foi para uma instituição correcional no Texas pela primeira vez por vários meses. Suas ações ilegais incluíam posse de substâncias proibidas e tentativas repetidas de apropriação de propriedade alheia. Em agosto de 2001, ocorreu um incidente com sua esposa. Nesta época, Jerry e Sheila viviam em um parque de trailers no Texas. Uma discussão surgiu entre eles que se transformou em um confronto. 3 vizinhos tentaram intervir. No entanto, isso enfureceu Jerry, tanto que ele pegou uma ferramenta elétrica e perseguiu essas pessoas pelo parque de trailers. Só conseguiram detê-lo quando um dos homens usou uma ferramenta de jardim. Em questão de minutos, policiais chegaram à cena do crime e conseguiram controlar a situação. Por suas ações, o homem foi acusado de agressão grave sob circunstâncias especiais. O juiz impôs uma sentença suspensa de 10 anos. No entanto, ele nunca compareceu às reuniões obrigatórias com o oficial de condicional. Esta violação das condições levou à revogação da liberdade condicional. Posteriormente, o homem foi preso. Lá ele passou 18 meses. Imediatamente após sua libertação, ele pegou um ônibus e foi para Zion, onde sua família morava. Jerry foi para a casa dos pais de Sheila, onde encontrou sua esposa e 4 filhos. Laura e 2 meninos eram seus filhos biológicos, enquanto o filho mais velho era do primeiro casamento de Sheila. Jerry deixou todas as discordâncias para trás e acreditava sinceramente em um novo começo para a família. Durante sua ausência, ele havia repensado muitas coisas e sonhava em começar do zero.
Apesar de seu passado complicado, Sheila ainda nutria sentimentos calorosos por Jerry. O destino, no entanto, tinha outros planos. Apenas um mês após sua reunião, chegou aquele Dia das Mães que mudou tudo. Por toda parte, as pessoas faziam churrascos e criavam uma atmosfera vibrante e pacífica. Até aquele dia, nada de ruim havia acontecido naquela área, e os pais deixavam seus filhos brincarem despreocupadamente ao ar livre. Neste caso misterioso, não havia testemunhas oculares do incidente. Depois de obter uma confissão, Jerry foi detido sem possibilidade de fiança. Ele passou mais de 2 anos em isolamento enquanto a promotoria desenvolvia sua estratégia de acusação e se preparava para as audiências. Durante a investigação, contradições e inconsistências inexplicáveis vieram à tona. Principalmente, a história de Jerry levantou muitas questões. Era difícil imaginar que estudantes de 8 a 9 anos carregassem uma faca e atacassem um adulto. Também era confuso que as estudantes se recusassem a ir para casa depois que o pai as viu andando sozinhas tarde da noite. Parecia estranho que elas não sentissem medo de estar na rua tão tarde. A história toda parecia implausível. Os peritos criminais encontraram vestígios biológicos na cena do crime pertencentes a um homem desconhecido, cujos dados não estavam no banco de dados da polícia. Além disso, a natureza dessas evidências indicava claramente que a confissão paterna não poderia ser verdadeira. Mas por alguma razão, os investigadores não se perturbaram com esses fatos. Eles desenvolveram sua própria teoria e suspeitaram que os vestígios estranhos apareceram porque era uma área movimentada. Naturalmente, tal explicação parecia completamente ilógica. Apesar dos depoimentos duvidosos, a promotoria estava confiante no sucesso. Eles tinham a confissão de Jerry, informações sobre seus crimes anteriores, por isso o resultado do processo judicial parecia predeterminado. Os dados dos peritos foram mantidos em sigilo. Os registros dos interrogatórios foram suficientes para convencer o júri. O pai de Laura foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A situação tomou um rumo inesperado em 2009 em Arlington, estado da Virgínia. Aqui vivia a soldado Amanda Snell, de 20 anos. Em 13 de julho de 2009, ela não apareceu para o serviço em Fort Myer. Seus superiores ficaram inquietos. Uma ausência não anunciada do trabalho não era nada característico dela. A liderança decidiu verificar a condição da funcionária e enviou alguns de seus companheiros à casa dos oficiais. Chegando ao local, os oficiais bateram à porta. Eles tocaram a campainha e tentaram ligar para seu celular. No entanto, a jovem não respondeu. Quando notaram que a porta estava destrancada, entraram. A primeira coisa que causou preocupação: documentos pessoais e carteira estavam em seu lugar. Os soldados imediatamente notaram um cheiro estranho. No quarto, descobriram sinais de um incidente e indícios de que alguém havia procurado por objetos de valor. No armário, encontraram Amanda. A condição da jovem indicava que ela havia sido tratada com extrema crueldade. O exame médico revelou que o incidente ocorreu cerca de 2 dias antes da descoberta. Na cena do crime, os investigadores encontraram numerosas evidências, incluindo vestígios biológicos na fronha. As autoridades determinaram que objetos pessoais haviam desaparecido. No quarto, foram encontradas marcas de sapatos indicando a presença de uma pessoa estranha. Dado o terreno fechado, os especialistas suspeitaram que a pessoa envolvida no incidente tinha acesso ao local e servia lá. Os peritos identificaram o modelo do sapato como Nike Air Force One. Estes tênis eram muito populares entre o pessoal da base, o que dificultou a redução da busca. A busca continuou sem resultados por vários meses. Em 27 de fevereiro de 2010, ocorreu um incidente perturbador a 5 quilômetros da base onde Amanda trabalhava, no distrito de Arlington. No início da manhã, 2 estudantes de mestrado retornavam ao seu apartamento alugado após uma noite com amigos.
Na porta de entrada, encontraram um desconhecido que as forçou a entrar no apartamento sob a ameaça de um objeto semelhante a uma arma. No apartamento, ele restringiu seus movimentos com cabos elétricos. O desconhecido forçou uma das jovens a entrar em seu veículo e a levou para um local deserto fora da cidade. Lá, ele cometeu atos ilegais, durante os quais a vítima perdeu a consciência. O agressor a deixou desamparada na floresta coberta de neve. Ele não esperava que ela recuperasse a consciência após o incidente. Quando ela acordou, encontrou forças para se arrastar até a estrada, onde um motorista atento a notou. Ele chamou ajuda. A estudante, que sofria de hipotermia severa, foi imediatamente levada até uma instalação médica. Neste momento, sua amiga já havia conseguido contatar as autoridades policiais por conta própria. Os médicos informaram com alívio que sua condição não causava sérias preocupações. Após sua recuperação, ela foi imediatamente à delegacia, onde forneceu informações importantes aos investigadores. Crucial foi sua descrição detalhada da aparência do agressor e seu veículo. De acordo com seu relato, era um homem baixo de origem latina, com rosto bem barbeado, dirigindo um SUV prateado. Os investigadores imediatamente notaram semelhanças com o incidente que aconteceu com Amanda. A polícia também tinha vestígios biológicos deixados pelo perpetrador. Naquela mesma noite, os oficiais prenderam uma pessoa que correspondia exatamente às características descritas. De acordo com a legislação do estado da Virgínia, material biológico foi imediatamente coletado dele para exame. Em seu veículo foram encontrados a carteira de estudante da vítima e um de seus brincos, estabelecendo uma conexão entre o suspeito e o incidente. O detido foi mantido sob custódia até o início do processo judicial. A análise de DNA realizada e sua comparação com o banco de dados levaram a uma descoberta inesperada. Estes traços genéticos também foram encontrados no caso das duas estudantes, Laura e Crystal, na cidade de Zion, em 2005. Na época, o suspeito realmente vivia naquela área. Ele tinha acabado de completar 16 anos e frequentava o ensino médio. Os investigadores ficaram chocados ao descobrir que o jovem, Jorge Torres, era um amigo próximo do irmão mais velho de Crystal. A investigação deste incidente ajudou a revelar um grave erro judicial. Jerry, o pai de Laura, estava na prisão por ações com as quais não tinha nada a ver. 2 semanas depois que os resultados do teste de DNA identificaram Jorge como o verdadeiro responsável pelo incidente com as duas estudantes, todas as acusações contra Jerry foram retiradas. O verdadeiro perpetrador continuou vivendo uma vida normal, o que lhe permitiu cometer outro ataque que, felizmente, foi impedido. Após o incidente com as estudantes, Jorge completou o ensino médio com sucesso. Alguns meses depois, ele se juntou ao Corpo de Fuzileiros Navais. Os investigadores suspeitavam que esta era sua tentativa de escapar das consequências de seus atos. O Corpo de Fuzileiros Navais era uma importante divisão das Forças Armadas dos Yaqui. Presumivelmente, ele esperava espiar seus atos perante a sociedade desta maneira. Agora os investigadores precisavam examinar seu possível envolvimento em outros casos similares. Durante este tempo, Jorge tentou ativamente influenciar a situação sob custódia. Eventos inexplicáveis começaram a ocorrer na vida das pessoas que poderiam testemunhar no caso de Laura e Crystal, bem como no caso do ataque às estudantes de doutorado. Os investigadores não conseguiram descobrir o modus operandi de Jorge. Além dos resultados da análise de DNA, eram necessárias evidências adicionais de seu envolvimento no desaparecimento das estudantes. A liderança decidiu usar um informante entre os prisioneiros e ofereceu redução de pena em troca. A escolha recaiu sobre um ex-restaurateur que cumpria pena por fraude financeira. Ele aceitou prontamente a oferta de cooperação. Em 7 dias, ele foi equipado com equipamento especial de gravação para registrar as conversas com Jorge. Para surpresa das autoridades,
O suspeito contou uma história completamente diferente do esperado. Ele começou a falar sobre um incidente com Amanda, que servia em uma base militar. Segundo ele, entrou no alojamento de Amanda no início da manhã para cometer um roubo. Quando ela acordou e o viu, ficou paralisada de medo. Ele aproveitou o momento e a dominou, temendo que ela pudesse identificá-lo e reportá-lo às autoridades. Ele descreveu suas ações com uma indiferença perturbadora, até mesmo com um toque de presunção, o que causou náusea no informante. Depois, escondeu as evidências no armário para retardar a descoberta. Segundo as observações do informante, sua maneira de narrar lembrava o comportamento de uma pessoa com graves distúrbios psicológicos. Após receber estes depoimentos, as autoridades investigativas reabriram a investigação do caso de Amanda. Descobriu-se que Jorge realmente servia junto com a vítima na época do incidente e morava no quarto ao lado, no mesmo corredor. Durante a busca em seu quarto, foram encontrados uma arma e um computador com material ilícito. Os investigadores também encontraram seus tênis Nike Air Force One, cujo padrão da sola correspondia às marcas encontradas no caso Amanda. A análise de DNA confirmou o envolvimento do suspeito. Os investigadores examinaram cuidadosamente possíveis conexões de Jorge com casos similares, mas não conseguiram encontrar mais evidências. O julgamento no caso da doutoranda que sobreviveu ao encontro com o agressor começou em dezembro de 2010. Ele foi considerado culpado em várias acusações: sequestro, agressões graves e tentativa de lesão corporal de primeiro grau. O tribunal impôs prisão perpétua. Este foi apenas o primeiro de uma série de julgamentos. O julgamento no caso de Amanda Snell começou em 2014. Depois que a promotoria apresentou o depoimento gravado de Jorge do dispositivo de escuta e os resultados da análise de DNA, o júri apoiou unanimemente a acusação. No final de maio do mesmo ano, o tribunal impôs a pena máxima. Em meados de novembro, ele foi transferido para o condado de Lake, no estado de Illinois, para participar do julgamento no caso de Laura e Crystal. Apesar da sentença já proferida, o promotor considerou necessárias estas audiências em memória das vítimas e seus familiares. O processo judicial só começou em meados de setembro de 2018. O acusado decidiu confessar sua culpa. Ele renunciou ao julgamento e confessou seu envolvimento no desaparecimento das duas estudantes. Para cada crime, o tribunal impôs uma pena de 50 anos de prisão. No entanto, a pena máxima permaneceu em vigor. Ele retornou à penitenciária da Virgínia, onde aguardava a execução da sentença. Enquanto a revisão do caso e os recursos ainda estavam em andamento, em 2021 a pena máxima foi abolida no estado. Agora Jorge passa o resto de seus dias na prisão sem possibilidade de liberdade condicional. Restava apenas uma questão importante: como o pai biológico de uma das vítimas poderia voluntariamente assumir a responsabilidade por este caso. Em 2005, Jerry contou uma breve versão dos eventos para sua mãe. Ele disse que os agentes da lei o levaram ao desespero durante o interrogatório. Mais tarde, falando com jornalistas após a restauração da justiça, ele descreveu em detalhes sua condição naquela época. Segundo ele, estava sem dormir há mais de 24 horas quando soube do incidente com sua filha, o que abalou completamente seu estado mental, algo que os investigadores exploraram durante o interrogatório de 24 horas. Segundo o condenado injustamente, não lhe foi dado nenhum momento de descanso durante 24 horas. Os investigadores se revezavam para manter a pressão psicológica contínua. No final, o pai, que havia perdido o que tinha de mais precioso, estava tão emocionalmente exausto que os investigadores conseguiram obter dele essas confissões inacreditáveis. Essencialmente, as autoridades cometeram um grave erro de serviço, devido ao qual Jerry passou 5 anos na prisão. Quando descobriu que os policiais deliberadamente ocultaram evidências importantes que confirmavam sua inocência, ele decidiu exigir uma compensação adequada pelos danos sofridos.
Naquela época, os investigadores já tinham resultados de análise de DNA que claramente indicavam a não participação de Jerry no incidente. Mas em vez de estabelecer a verdade, as autoridades policiais simplesmente removeram essas evidências dos arquivos do caso e continuaram insistindo nas acusações. Jerry já havia passado 2 anos na prisão naquele momento. Em uma recente entrevista coletiva, o promotor tentou amenizar a situação. Ele enfatizou que o detido recebeu um advogado e seus direitos foram totalmente respeitados durante a investigação. Segundo o promotor, o comportamento incomum de Jerry levou a este resultado, o que levantou suspeitas. Seus problemas anteriores com a lei também tiveram um papel. Os investigadores estavam convencidos de que ele conhecia o local previamente e estava envolvido no incidente. Continuaram interrogando-o esperando uma confissão. Mas Jerry insistiu que tudo o que aconteceu foi apenas uma concatenação fatídica de circunstâncias. Repetidamente lhe mostraram imagens perturbadoras da cena do crime. Além disso, segundo ele, foi intimidado e submetido à pressão psicológica várias vezes. Jerry se recusou por muito tempo a assinar os documentos. As autoridades policiais então começaram a explorar seu ponto fraco. Ameaçaram prender Sheila, o que deixaria seus filhos sem cuidados parentais, algo que ele não poderia permitir de forma alguma. Os investigadores precisavam de uma gravação em vídeo da confissão que pudesse ser usada no tribunal. Foram necessárias várias tentativas de gravação, pois inicialmente Jerry se recusou a ler o texto preparado pelos investigadores, mas sob a pressão das circunstâncias, teve que ceder às exigências dos investigadores. O caso de prisão injusta foi resolvido em fevereiro de 2014. O tribunal concedeu uma indenização de mais de $6 milhões, mas o próprio Jerry não considera o dinheiro sua maior vitória. Em sua opinião, é mais importante que este caso de erro judicial tenha desencadeado uma reforma abrangente do sistema de justiça criminal no condado de Lake. Pois enquanto um homem inocente estava atrás das grades, o verdadeiro perpetrador continuou suas ações ilegais contra outras pessoas. Esta pessoa agora está sob custódia e não representa mais perigo para a sociedade. Os investigadores suspeitam que a lista de seus crimes pode ser muito mais extensa. Foi realizada uma revisão de outras confissões obtidas de maneira similar. Descobriu-se que outros 4 homens não envolvidos foram condenados injustamente, e exames de DNA confirmaram sua inocência. Estes 4 cidadãos passaram um total de 75 anos atrás das grades, mas agora recuperaram sua liberdade.